Professor Lucas Ferraz, eu estava pensando aqui, quando o professor Wagner estava falando, nós tivemos figuras históricas no Brasil que admiravam muito os Estados Unidos e outras que eram adversárias dos Estados Unidos. Eduardo Prado, por exemplo, escreveu a Ilusão Americana no governo Floriano, atacando violentamente os Estados Unidos, que ele achava que a nossa aliança devia ser com a Inglaterra. Era a visão que ele tinha. Por outro lado, Monteiro Lobato, que é uma figura para muitos hoje até esquecida, ou quando lembrada, mal lembrada, começam a misturar com questões contemporâneas que não tem nada a ver com a obra do Lobato, bobagens que circulam aqui. E o Lobato foi uma figura muito trabalhadora, criou 3 editoras no Brasil, traduziu dezenas de livros, escreveu para o diabo e foi representante do governo brasileiro entre 1927 e 1931, nomeado pelo Washington Luiz, então presidente, até 30, como sabemos, mas ele ficou até 31 nos Estados Unidos. O Monteiro Lobato era um grande admirador dos Estados Unidos, tal. Perdeu dinheiro na crise de 29, inclusive. Depois, quando melhorou um pouquinho em 30 os títulos, ele comprou mais, perdeu mais, outra perdeu o que restou. Mas era uma figura que sempre tinha uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Agora, e outros que eram críticos dos Estados Unidos. Por que eu estou fazendo essa introdução? É para mostrar que essa dicotomia em relação aos Estados Unidos, o André Rebouças, engenheiro negro, foi depois da Guerra da Secessão, ele fala no seu diário, discriminado lá nos Estados Unidos, mas tinha uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Então, essa questão do progresso norte-americano que deixava sempre o Lobato muito impressionado. Como no campo econômico, nós estabelecemos relações, em certos momentos, parece que mais tranquilas do que agora, claro, com os Estados Unidos. Como é possível ter uma relação? Teve um momento de Alca. Estava lendo agora um discurso, pouco antes de vir para cá. O discurso tem 40 páginas, é o último discurso feito pelo Fernando Henrique como senador em 1994, antes de tomar posse a 1º de janeiro de 95. E é um discurso muito interessante por um trabalho que eu estava fazendo. E ele justamente estava falando que havia perspectiva naquele momento, né, de ser criada a ALCA e tal. A ALCA era uma espécie de, grosso modo, de mercado comum das Américas. Eu estou simplificando e mal a questão. Eu pergunto ao senhor, é possível a gente ter uma relação de complementaridade com os Estados Unidos? Agora, daqui para frente, eu sei que historicamente tivemos relações mais próximas, menos próximas, mais próximas, no campo econômico. Tendo em vista que apareceu alguém lá na Ásia que mudou a história do mundo nos últimos 30 anos, que é a China. Como fica então a nossa relação hoje do Brasil com os Estados Unidos, com a presença tão importante da China no continente americano, na América do Sul em especial e mais ainda no Brasil? Olha, Vila, pergunta excelente, né? A minha visão é que está faltando um pouco de pragmatismo, né, na diplomacia brasileira, né? Na política externa brasileira, vamos colocar assim. Nós temos hoje uma situação no Brasil onde a China é o nosso principal parceiro comercial, crescentemente, né, um investidor importante, né, na economia brasileira, e de outro lado, como segundo maior parceiro comercial, os Estados Unidos, né, que, sob o ponto de vista mais amplo, se a gente considerar também não só o comércio de bens, mas o comércio de serviços, né, o estoque de investimentos, é o nosso maior parceiro econômico, né? Então, o Brasil, me parece que nesse momento, vem fugindo a uma tradição, eu diria que histórica, da política externa brasileira, e sobretudo do Itamaraty, de equidistância, né, de manter uma certa neutralidade e um pragmatismo nas relações comerciais, tentando, evidentemente, enxergar, né, nesse jogo complexo aquilo que de fato é o interesse nacional brasileiro. Então, no momento em que você observa hoje a política externa brasileira fazendo sinalizações, digamos, mais assertivas em relação ao campo de influência da China, e aqui eu me refiro especificamente à questão da expansão dos BRICS, né, em 2023, que foi algo muito polêmico, sobretudo para o próprio Brasil. Havia ali setores, né, do nosso Itamaraty que eram contrários a essa expansão, porque viam, né, aquele gesto como muito mais uma atitude da China, né, de tentar ampliar a sua zona de influência, né, nesse campo mundial, né, utilizando essa plataforma dos BRICS para isso. E se isso de fato
coadunava, né, digamos assim, com os interesses nacionais brasileiros, né? Então, o BRICS, até pelo menos 2023, era uma plataforma que sim fazia algum sentido. Tínhamos ali países, né, África do Sul, Rússia, China, Índia, Brasil, que serviam como uma plataforma de estreitamento dos laços econômicos. Criamos o Banco dos BRICS, né, em 2014, para aumentar os investimentos, né, em infraestrutura, sobretudo nos países que compunham o bloco, né? Tínhamos ali uma ambição de reforma das instituições multilaterais, a questão do Banco Mundial, do FMI. Entendo eu que todas demandas muito justas, haja vista que essas instituições, as chamadas instituições de Bretton Woods, elas foram criadas no pós-Segunda Guerra, quando a configuração, o peso geopolítico e econômico das economias era bastante diferente. A gente vive cada vez mais no mundo multipolar. Então o BRICS fazia ali algum sentido, né? Então eu coloco todo esse ponto para fazer uma reflexão. A gente tem falado aqui muito de soberania e eu tenho uma impressão que a chegada do Trump, ele dá meio que joga uma certa caoticidade em tudo que a gente viu até então, digamos assim, né? Porque falar de soberania, quando a gente tem de fato ali menções à política interna do Brasil, a questão da justiça interna brasileira, né? A questão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que veio na carta, inclusive, é claramente algo que o executivo não tem como interferir, é algo do poder judiciário. E ali sim você pode caracterizar de alguma forma algum tipo de invasão, né, de soberania, vamos dizer dessa forma. Mas não vamos esquecer que em janeiro, logo quando o Trump assume, ele ameaçou anexar o Canadá como 51º estado americano, né? E chegou a se referir ao primeiro-ministro Trudeau, à época, como o governador do Canadá, né? Vamos lembrar também a forma como ele tratou a própria presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, né? E chegou a se referir ao México como um país de narcotraficantes. Quer dizer, assim, desrespeito acho que não faltou, né? Acho que para todos os presidentes, acho que o presidente Lula certamente não é exclusivo, né, desse tratamento, né? O tratamento vem sido ruim, eu diria, para não lembrar o Zelensky na Casa Branca, né? Aquele episódio também é lamentável. Então a pergunta que fica é: precisávamos ter chegado a esse ponto? Porque na verdade o Brasil entra na fila, digamos assim, dos países agredidos pelos Estados Unidos ou sancionados pelos Estados Unidos no final, digamos, das negociações, do deadline das negociações que o Trump havia traçado. Lembrando que nós tivemos no 2 de abril, né, o primeiro chamado Liberation Day, onde vários países foram tarifados, e surpreendentemente o Brasil ficou com a tarifa de 10%, uma das menores de todas, né, quando algumas pessoas, como eu, inclusive, esperava, que acompanham o comércio exterior e sei dos irritantes bilaterais nessa relação, que o Brasil ficaria com a tarifa muito maior. Nós ficamos com 10%. E essas questões daquela época, Vila, as questões de política interna, né, e as questões de comércio, elas já estavam postas. As questões das Big Techs, por exemplo, que estão inclusive na Carta do 9 de julho, elas são levantadas no processo eleitoral dos Estados Unidos, no final de 2024, quando houve aquela desavença, por exemplo, entre o Elon Musk e o ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes. Já havia aquela confusão. O deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, já estava nos Estados Unidos antes do 2 de abril. Fica a pergunta, por que no 2 de abril o Brasil ficou com 10% e não ficou com 50%, não ficou com 40%? Então, me parece que pelo menos até o 9 de julho, essas duas questões estavam na cabeça do presidente americano, mas elas eram ortogonais, elas não haviam se contaminado. Não havia ocorrido uma contaminação entre essas duas questões. E de onde veio essa contaminação? E aí eu acho que a gente tem que fazer também uma autocrítica e se perguntar, bom, será que de fato o governo brasileiro fez tudo o que ele podia fazer, né, para tentar mitigar uma relação que já se previa, como foi colocado aqui, que seria complexa com a eleição do presidente Trump? Né? Será que a gente de fato evitou todos os esforços necessários? Declarações jocosas muitas vezes, né? A própria declaração dos BRICS, por exemplo, ali, esse excesso, né, de protagonismo do Brasil, né, que é característico inclusive do governo do PT, né, essa ambição de sermos o líder do Sul Global, um dos protagonistas do Sul Global. Tudo isso num momento que a gente está observando toda essa complexificação, né, da geopolítica global trazida pelo Trump. Será que realmente foi inteligente? Então eu observo esse afastamento, né, como eu comecei aqui minha fala, dessa neutralidade, dessa equidistância, um certo alinhamento voluntário, né, à questão, à zona de influência chinesa, e quando aí vários estudos vêm saindo, os economistas vêm se debruçando sobre isso, e mostrando que o Brasil tem a perder, né, com essa inclinação.
né? A posição estratégica para o Brasil, a posição mais inteligente sob o ponto de vista geopolítico e econômico, seria a posição de neutralidade. Seria o pragmatismo, seria nós continuarmos comercializando com o mundo inteiro, nos relacionando com o mundo inteiro, sem tomar partido de um lado ou de outro. Só lembrar que essa expressão consagrou uma política externa brasileira no governo Geisel, quando o chanceler era o Azeredo da Silveira, o Silveirinha, como era conhecido no Itamaraty, que é a política do pragmatismo responsável num momento complicado. E sempre eu coloco as questões históricas e digo a vocês, aos nossos convidados, que é para situar quem nos acompanha e lembrar a década de 30, no século XX, um momento complicadíssimo, em que o Brasil estava oscilando entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos. E em 1935, a política do marco compensado, marco era a moeda alemã, a Alemanha foi a maior parceira econômica do Brasil nessa questão desse equilíbrio que o Brasil foi se equilibrando até iniciar a guerra, e a situação começa a ficar diferente em 1940, mais ainda, e uma declaração tenebrosa do Getúlio Vargas, que ele faz um discurso de que novos ventos sopram sobre a Europa e insinua um apoio à Alemanha nazista, só insinua, não há nada explícito, mas depois já no final do ano muda aí a figura do Oswaldo Aranha, que ninguém lembra também, é chave nesse momento histórico para posicionar o Brasil do lado do Ocidente e das democracias, e naquele momento terrível que foi o início dos anos 40, mas só para lembrar quem nos acompanha. Dr. Cláudio, pensando justamente o professor Recupero, no seu livro sobre política externa, uma história da política externa, na primeira edição vai até 2016, disse que nós devemos muitas nossas fronteiras ao Itamaraty, né? Nós travamos poucas guerras como país independente, estou me referindo a partir de 1822, excetuando os conflitos na Bacia do Prata, e houve alguns conflitos quando a Argentina não estava ainda unificada, que a unificação argentina é posterior, mas teve o episódio, claro, de 1864 a 1870, que é o mais longo, de dezembro de 64 até 1870, que é a Guerra do Paraguai. E, excetuando isso, as relações com os nossos vizinhos de fronteira foram herdeiras, inclusive, da habilidade e da tradição portuguesa diplomática, foram uma série de tratados, foram acertadas fronteiras com a Bolívia, com o Peru e etc., né? Até com a Guiana, inclusive na região que hoje a Venezuela disputa com a Guiana, o Brasil disputava também, né? Mas no Brasil não vai entrar em guerra, pode ficar tranquilo, nem com a Venezuela, nem com a Guiana, mas essa região era disputada naquela época. Mas eu pergunto, o Joaquim Nabuco foi nosso advogado, inclusive, nessa questão. Eu pergunto ao senhor assim, eu vou desviar um pouquinho, mas entra ficando com o direito internacional. A ONU, nós tivemos episódios agora na Assembleia Geral da dificuldade de alguns chefes de Estado ou de representantes de Estados de comparecerem à reunião, à Assembleia Geral da ONU, ou a entidades vinculadas à ONU. E a ONU, criada em 1945, tem a Carta de São Francisco, etc., tem a sede, como nós sabemos, e todos vocês que nos acompanham, em Nova York. Se a moda pega e a gente, para chegar na ONU, só pode circular até 5 quarteirões, onde a gente está no hotel, como é que vai ficar a próxima Assembleia Geral da ONU? Eu pergunto isso ao senhor, porque será que vão ter que transferir para Genebra, vai ter de ir para a Suíça? Como é que vai ficar? Porque havia um estatuto que foi uma consagração, a primeira carta, acho que cerca de 51 países, alguma coisa assim que assina, e a proposta justamente é a sede em Nova York, e com as condicionantes que tem a diplomacia em todos os países do mundo. Isso não há uma certa preocupação sobre... Eu estou dizendo a ONU em termos assim de territoriais, mas a ONU enquanto instituição também, matar dois coelhos. A ONU não está morrendo e só ela não sabe? Veja o caso de Gaza, por exemplo, se discute o futuro, para o bem ou para o mal, não estou questionando. E cadê a ONU? Não, a ONU definitivamente perdeu eu não vou dizer relevância, mas perdeu significativamente a sua importância enquanto ente decisório. Ela continua, a meu ver, ela continua extremamente importante enquanto foro de discussão e negociação. Agora, essa expectativa brasileira, concordo, aliás, com tudo que foi exposto até então, de se tornar uma superpotência, de integrar o Conselho de Segurança, é algo irreal. Ou seja, pensar que os Estados Unidos
no futuro próximo vai perder a importância para o mundo é irreal. Economicamente, tecnologicamente. Eu até vejo esse governo norte-americano trabalhando bastante para acabar com a universidade, a pesquisa, não acabar, dificultar, e inclusive o acesso físico às Nações Unidas. Quando o presidente chega e fala, a escada rolante não está funcionando, vou eliminar o custeio, porque também as instituições, elas são custeadas, eu não me lembro agora o percentual, mas é predominantemente pelos Estados Unidos. Então, foi lembrado Bretton Woods. Junto com Bretton Woods, foi negociado, diga-se de passagem, foi negociado durante a Segunda Guerra. Junto com Bretton Woods é negociado na costa leste a ONU, na costa oeste a economia. O Banco Mundial surge ali, e surge também o GATT. O GATT, que é o que impulsiona o livre comércio. Muita gente pergunta essa bagunça que compromete a globalização, esse tarifaço. Eu não consigo ver dificultar, indiscutivelmente dificulta, mas o momento de globalização continua, a predominância norte-americana nas relações comerciais, na troca de tecnologia, ela continua. E não é muito diferente. Agora me falha exatamente a memória quando que o GATT se transforma na OMC. 94. 84? 94. 94? Isso. Eu acompanhava, ainda, bom, já não era mais estudante, 94, mas eu lembro claramente que foi no fim do ano os Estados Unidos aderem ao sistema da Organização Mundial do Comércio, que foi basicamente uma mudança de nome. Mas foi no fim do ano. O Brasil, por exemplo, teve uma sessão extra do Congresso para aderir. O mundo inteiro esperou os Estados Unidos entrar no sistema da Organização Mundial do Comércio. E diga-se de passagem, o governo Obama já havia esvaziado completamente a Organização Mundial do Comércio. A ONU, em todos os governos anteriores, nos governos imediatamente anteriores ao primeiro governo Trump, também estava esvaziada. Então, enquanto ente decisório, com certeza, o professor Wagner falou, o direito internacional ele vive num sistema de coordenação, é entre pares, é entre iguais. Quando você tem um desigual tão forte, você quebra esse sistema. E o nosso sistema, ele efetivamente, na minha visão, está quebrado. Um professor nosso na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, a tese de doutorado dele, o professor Ruzek, ele fala que é o sistema de desordem internacional.